Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui iniciando o conteúdo da nossa segunda trilha de aprendizagem. Então, quem já assistiu o vídeo, né, da primeira trilha de aprendizagem, a primeira trilha era sobre processos estratégicos. Agora, na trilha 2, nós vamos tratar dos processos logísticos. Antecipando, né, as trilhas que virão, nós temos a trilha 3, com processos de recursos humanos, e, por fim, a trilha de aprendizagem 4, com processos contábeis e financeiros, certo? Muito bem. Ah, uma forma de introdução, vamos falar dos aspectos gerais que compõem a trilha de aprendizagem 2, né? Nesse vídeo de processos logísticos, claro, nós vamos tratar de todos os elementos, né, necessários aí sobre processos logísticos que compõem a nossa trilha, mas ela tem outros elementos, né, que foram planejados para que vocês estudantes, alunos, enfim, desenvolvam, né, essas habilidades em processos logísticos a fim de melhorar, né, seu desempenho acadêmico, seu processo de aprendizagem e, claro, né, visando um sucesso na vida profissional, né, conquistas importantes aí nas carreiras de vocês. Bom, a trilha é composta, então, por 4 etapas. Temos aí, na primeira etapa, né, um estudo de casos. Esse estudo de caso, né, ele é acessível, vocês clicam no link ali, ele vai abrir. E você precisa, claro, fazer a leitura desse estudo de caso, entender que empresa é essa, qual é a situação dela, qual é o problema da empresa, qual é a proposta, para depois, né, ao longo da trilha de aprendizagem, realizar as atividades, né, que vão ajudar vocês a, enfim, conseguir buscar as habilidades, né, de realização aí desses processos logísticos, certo? Esse próprio vídeo que a gente está gravando aqui, né, vai estar disponível, está disponível, né, na trilha, né, o segundo item da etapa 1 da trilha 2. Uh, complementando a esse vídeo de processos logísticos, as outras etapas vão ter materiais de leitura. Esses elementos que a gente vai conversar aqui durante os processos logísticos, que são identificação dos elementos da cadeia de suprimentos, mapeamento de fluxo de produtos e de informações, mapeamento, análise de melhorias, todos esses itens, né, eles vão ter ali, então, um material de leitura para complementar esse vídeo que a gente vai estar conversando aqui, tá? E, claro, em cada etapa, né, abaixo do material de leitura tem uma atividade para ser realizada. E essas atividades estão relacionadas ao estudo de caso. A gente tem o caso de uma empresa, né, com problemas lá logísticos a serem analisados, resolvidos, e aí, na atividade, né, já no segundo passo da trilha 2, né, vocês vão construir aí elementos da cadeia de suprimentos, né, identificar elementos da cadeia de suprimentos para essa empresa do estudo de caso. Depois, na etapa 3 da trilha, vocês vão fazer um mapeamento de fluxo de produtos e informações para esta empresa do estudo de caso. E, claro, né, ao final, vão fazer uma análise de melhorias para essa empresa, né, desse estudo de caso. Então, são aí 3 ferramentas, né, sendo utilizadas ao longo dessa trilha de aprendizagem sobre processos logísticos, certo? Claro, todos os elementos aqui da trilha de aprendizagem são acessíveis, né, através de link. Por exemplo, né, no item 2 aqui, leitura e identificação dos elementos da cadeia de suprimentos. Ao clicar aqui, vocês vão ter acesso a um material de leitura que foi preparado, né, para complementar isso que a gente vai tratar aqui no vídeo. Depois, na atividade, né, do item 2 da trilha, nós temos a ferramenta de identificação dos elementos da cadeia de suprimentos. Ao clicar aqui, vocês vão ter acesso a essa ferramenta, vão fazer download dela para poder fazer ela aí no computador, no celular de vocês. E depois dar seguimento, né? Ao próximo item, fazer a leitura aqui do item 3 da trilha, realizar a atividade, né? Mesma coisa depois no item 4 da trilha, né? Fazer a leitura sobre análise de melhorias, fazer a atividade do item 4, tá? Então vamos dar início aqui a esse conteúdo sobre processos logísticos. Bom, o primeiro elemento aqui é a identificação dos principais elementos da cadeia
de suprimentos, né? Então, processos logísticos, né, ele ocorre durante toda a cadeia de suprimentos. Então, os elementos aí que caracterizam essa cadeia de suprimentos, né, são os fornecedores, que estão justamente na entrada do processo, então, aquelas empresas, indivíduos que vão fornecer matérias-primas, produtos necessários à produção, né, ou outros elementos, né, como informações e dados, né. Esses fornecedores estão na entrada do processo, né, antecedem, né, a organização interna da empresa, com processos, políticas, ferramentas, maquinários, equipamentos, elementos internos, né, colaboradores, política da qualidade, né, instruções de trabalho, instruções operacionais que vão ocorrer para processar tudo aquilo que a empresa obtém do meio externo, né, de entrada, que são os fornecedores. Os fornecedores aí estão nessa entrada do processo. Nós temos o centro de distribuição da empresa, que é o local onde os produtos são armazenados e organizados para distribuição. Aqui nós já estaríamos falando, depois do processamento, da produção do produto, né? Onde os produtos finais, acabados, né, já são armazenados, né, para serem distribuídos, né, para o cliente final ou para outras empresas, né, que vão realizar a venda ao cliente final. Tá? Nesse processo, né, nós temos também os canais de transporte, aqueles meios, né, pelos quais os produtos vão ser transportados do centro de distribuição para os clientes. Então, a empresa vai ter uma série de elementos, né, que ela pode se utilizar para levar esses produtos aos clientes. Claro que vai depender da característica do produto, né? Então, tem produtos que vão usar, né, o modal, né, rodoviário, o outro vai utilizar o modal marítimo, o outro vai utilizar o modal aéreo, né? Enfim, elementos muito específicos, por exemplo, vão usar canais dutoviários, né, modais dutoviários, transporte de combustíveis, né, através de dutos, ou de gás, né, gás natural através de dutos. E indo para a linha tecnológica, né, a gente vai ter canais de transporte, entre aspas, né, canais que vão distribuir o produto em meios tecnológicos, que podem ser, né, plataformas, né, de mídia, né, a web, internet, né, servidores, enfim, né, que vão fazer essa distribuição ao cliente final. E os clientes finais, né, que estão na saída do processo, né, aqueles que se beneficiam, né, do serviço, do produto, que são atendidos nas suas necessidades, né, nos problemas, nos seus desejos. Aí são os consumidores, que se compram e utilizam, né, desses produtos. Para quem já passou pela trilha 1, vai lembrar, né, que lá no modelo de negócios Canvas, né, a gente tem a proposta de valor, né, que justamente vem atender, né, os clientes finais em relação a esses elementos, né, necessidades dos clientes, problemas e desejos, né. Então, os clientes finais são esses que vão dar sustentação para a empresa, né, seja financeira, né, seja a sustentação em relação a informações e dados que a empresa pode coletar desse mercado, né, para sua manutenção e existência ao longo do tempo. Né. Então, resumidamente, né, claro, a cadeia de suprimentos ela é composta por esses 4 macroelementos, né? Claro que se a gente for abrir esses macroelementos, né, quebrar eles em elementos menores, a gente vai adentrar, né, a eles e vai acabar desdobrando, né, em outros tantos, tá? Mas esses são, de forma mais abrangente, 4 elementos principais da cadeia de suprimentos. Em relação à nossa trilha de aprendizagem, então, né, logo após a leitura do estudo de caso, né, assistir esse vídeo que nós estamos gravando, no item 2 já da trilha, nós temos uma leitura complementar, né, que vai ampliar, né, essa identificação dos elementos da cadeia de suprimentos, para vocês lerem, enfim. E logo abaixo nós temos a atividade, né, vai ser um template, né, igual a este, em que vocês vão clicar ali, fazer o download, né, para poder fazer o desenvolvimento, né,
da análise de fornecedores, centro de distribuição, canais de transporte e clientes finais, para a empresa do estudo de caso que está lá na trilha, né? Na trilha de aprendizagem 2, sobre processos logísticos. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que foi feito para vocês compreenderem que precisa ser desenvolvido, né, dessa ferramenta. Lá, né, no arquivo de vocês vai ter só o cabeçalho, né, fornecedores, centro de distribuição, canais de transporte, clientes finais, né, e a caixa de baixo vocês precisam fazer o desenvolvimento de acordo com a empresa proposta lá no estudo de caso. Neste caso aqui, a proposta é a empresa Sucos Pure Life, né, que é uma empresa de sucos, né, sucos naturais, que a gente já tratou lá na trilha 1. Então, analisando fornecedores, né? Quem seriam os potenciais fornecedores da empresa Sucos Pure Life? Então, a gente está começando a analisar essa cadeia de suprimentos, né? Para uma empresa de sucos, por exemplo, né? Quais seriam esses fornecedores? Nós teríamos fornecedores de frutas, que poderiam ser fazendas de frutas, né? Vão fornecer frutas frescas, né? Que vão ser a base para os sucos. E vejam, né? Está diretamente relacionado, né? A tudo aquilo que a gente viu na trilha 1, né? Propósito da empresa, missão, visão, valores, seus objetivos SMART, modelos de negócios Canvas, né? Então, são frutas frescas, ou seja, de base para o suco, que vai atender o propósito da empresa, né? Uma vida saudável para os seus clientes, enfim, né? Então, fazendas de frutas. Claro, poderiam ter, né? Agricultura familiar, né? Hortas orgânicas, enfim, né? Como outros tipos de fornecedores aqui, tá? Fornecedores de água, né? A própria composição do produto, né? Vai necessitar da fruta, né? Mas além do suco que é gerado pela fruta, também se adiciona água, né? Então, fornecedores de água, né? Que é usado na produção de sucos. E é claro que, né? Remetendo ao propósito da empresa, né? Proposta de valor, enfim, né? Que é a saúde, né? Claro que esses fornecedores de água são de água, né? Devidamente tratada para composição do produto, né? Água, enfim, né? Água natural, água mineral. Fornecedores de embalagem, né? Vão fornecer garrafas, né, embalagens usadas para armazenar e vender os sucos, tá? Claro, aqui foram colocados 3 fornecedores, a gente poderia ter outros fornecedores aqui, né? De serviços que são necessários, né, para a própria existência da empresa, né? Fornecedor de energia elétrica, né? Fornecedor de internet, fornecedores de maquinários, mas são fornecedores da estrutura da organização, né? Aqui a gente está falando, então, da cadeia de suprimentos para a produção, para o produto, né? Então, aqui, por isso, temos fornecedores que são aqueles que compõem, né, o produto especificamente, tá? Uh, Centro de distribuição, tá? Então, quais são as características, né? Como deve ser esse centro de distribuição da empresa? Considerando o tipo de produto, né? E, claro, os elementos estratégicos, né, que nós já tratamos lá na trilha 1. Então, considerando que a Sucos Pure Life, né, distribui sucos, né, com frutas frescas, né, com essa composição que a gente viu, como deve ser o centro de distribuição? Então, deve ser um local fresco, seco, né, para preservar a qualidade dos sucos, espaço suficiente para armazenar, né, tanto os ingredientes crus, as frutas, né, que vão ser utilizados na produção do suco, né, quanto o próprio produto acabado, né, que é o suco já embalado. Então, eu vou ter que ter espaço dentro desse centro de distribuição, né? Também deve se ter áreas designadas para o recebimento das mercadorias, né? Recebimento e armazenamento, embalagem, expedição, né? Então, nesse grande centro, né, eu vou ter espaços, né, diferentes, né, para diferentes fases do meu produto, né? Quando eu estou chegando com a matéria-prima, as frutas, a água, as embalagens, eu tenho espaço de armazenagem. Depois, é claro, né, eu vou ter um espaço, né, dentro da organização lá, quando o produto está em processo de produção. Então, tem espaços dentro da produção. E depois eu tenho um espaço da expedição, quando o produto já está pronto, né? A ser distribuído. E, claro, a gente tem que cuidar aí em relação à característica do produto, se é um produto que precisa de refrigeração, se é um produto que precisa de controle de umidade, né?
outros controles que possam ser necessários, né, ao produto que é perecível, né, as frutas, por exemplo, né, que vão ficar armazenadas antes do processo de produção, deve ter um espaço, né, resfriado ou refrigerado, para que não se perca, né, as frutas, controle de pragas também, insetos, né, roedores, enfim, né, e todos esses elementos poderiam estar descritos aqui em relação aos cuidados no centro de distribuição, tá? Agora, em relação aos canais de transporte, tá? Levando-se em consideração, né, de novo, o propósito, missão, visão, valores e todos os elementos, né, lá dos processos estratégicos para entregar, né, um produto saudável, né, que atenda às necessidades do cliente, as características daquele segmento de clientes. O canal de transporte, obviamente, né, considerando também, né, o tipo de produto, vão ter que ser, né, caminhões refrigerados, para que não haja, né, nenhum risco de, né, que o produto possa perecer, né, durante o transporte, né, possa sofrer alterações na sua composição, sabor, enfim, né? Vemos que o produto, né, sai de uma temperatura menor, vai para uma temperatura maior, depois para uma temperatura menor de novo, né? Sendo um produto perecível, né, frutas, legumes, verduras, sucos, né, pode ter alteração de sabor e até mesmo estragar o produto, né? Então, em muitos casos, tá, nós vamos ter a necessidade de caminhões refrigerados. A gente está falando aqui de, claro, sucos Pure Life, faz um suco natural, né? Não recebe aditivos, né? Outros que vão fazer esse produto ser resistente, né? A essas variações. É um produto que visa atender determinada característica de cliente, né? Deseja o suco natural, engarrafado, enfim, para o consumo saudável, né? Visando o bem-estar e a saúde. Então, necessário, né? Caminhões refrigerados. Uh, rede de distribuições locais e nacionais, né, para entregar os sucos varejistas em todo o país. Então, eu posso ter, né, aqueles grandes caminhões que vão levar, né, do centro de distribuição até a cidade, né, onde o produto vai ser distribuído, né, pelo Brasil afora. E claro, eu vou ter que ter redes locais, né, para distribuir, né, a última milha, né, até o cliente final, né. Então, posso ter também essa necessidade, tá? Parcerias com serviços de entrega direta ao consumidor para a entrega dos sucos, né? Então, posso criar essas parcerias, né? Lembram lá da trilha 1, né? O último elemento lá da trilha 1 dos processos estratégicos, que era, né, o nosso modelo Canvas de negócio, inclusive tinha lá, né, um dos 9 blocos, né? Um deles era as parcerias-chave, né? Uma empresa que vende, né, suco natural, né? Eu posso, né, fazer uma venda direta ao cliente, não só venda a varejistas, né, a outras empresas, como mercados, supermercados. Eu posso ter meus, né, meus quiosques próprios, né, lojas próprias, em que eu posso ter parcerias, né, com serviços de entrega direta ao consumidor, né? De novo, né, iFood, né, Uber Eats, né, outros entregadores, né? Essas parcerias vão ajudar nessa venda direta, né, ao cliente entregando na casa. E clientes finais, né, onde eu vou falar um pouquinho desses clientes finais. Quem podem ser esses clientes, né? O produto está pronto, né? Para quem a empresa está vendendo. Então, consumidores finais, né? Clientes conscientes da sua saúde, são as pessoas, né? Que valorizam produtos naturais e saudáveis. São para eles que eu produzo o meu produto, né? Esse é o meu cliente final, pessoa física. Em termos de estrutura social, né? Famílias. Sucos podem ser uma opção popular para crianças e adultos, né? Então, isso pode, inclusive, né, ser um elemento a ser utilizado, né, para marketing, enfim, né? Se quer cuidar da sua saúde, né? Compre os sucos Pure Life, né? Dedicados às famílias que querem cuidar da saúde das crianças, adultos que querem ter uma vida saudável. Então, é uma característica importante de escrever, né? Dos clientes finais. E, claro, né, os próprios varejistas, que são mercados, supermercados, lojas de conveniência, né? Mercadinhos, né? Padarias, por exemplo, né? Que podem revender, né, os sucos naturais da Sucos Pure Life, aí sim para os clientes finais, né? Então, nós temos aqui 4 elementos, né, da cadeia de suprimentos que foram descritos a partir das características, né, da empresa Sucos Pure Life e com base naquilo que foi tratado lá na trilha 1, né,
o propósito da empresa, a missão, visão, valores, né? Os objetivos SMART, né? O modelo Canvas de negócios. Né? Claro que, em se tratando aqui da trilha 2, seria possível fazer esse desenvolvimento a partir do estudo de caso, tá? Desses 4 elementos. Mas ficaria muito melhor fundamentado, né, se a gente já tiver feito, né, a trilha 1, tá? Porque ela vai trazer esses elementos de análise e pensamento estratégico que vão nos possibilitar qualificar ainda mais, né, essa análise aí aqui da cadeia de suprimentos. Tá? Então, é possível fazer, né, sem ter feito a trilha 1, mas ficar muito melhor qualificado se a gente já tiver essa noção, né, dos processos estratégicos lá da nossa primeira trilha, né? Muito bem. Segundo elemento aqui da nossa trilha de aprendizagem 2, processos logísticos, se trata do mapeamento do fluxo de produtos e do mapeamento do fluxo de informações. Tá? São 2 elementos, né? Né, a gente está tratando de um processo que inicia, né, com a entrada, né, lá dos elementos do fornecedor e vai entrar para o processo, né, até o produto final. Quando a gente está tratando do fluxo de informações, ela segue um caminho contrário, né? Eu obtenho primeiro as informações das necessidades dos clientes, alimento meu processo dessas informações para entender, né? O que o meu processo precisa em termos, né, de qualidade, prazo de entrega, rapidez, então, dessa entrega, né? Em termos de custos, né? Em termos de necessidades, desejos, né? E problemas, né, que os clientes têm e que eu posso trazer para dentro do meu processo para qualificar esse processo, né? Trazer melhorias para dentro desse processo, né? Porque a ideia é atender os clientes, cumprir com o propósito da organização, né? Ter, né, uma visão de futuro para, né, chegar nesse futuro que foi almejado pela sua organização. Então, são 2 elementos muito importantes, né? Mapear o fluxo do produto, mapear o fluxo das informações, porque os 2 vão ser importantes para o processo organizacional. Então, ressaltamos 3 elementos, tá? No fluxo de produtos. Claro que cada um desses, né, desdobrados, gerariam outros tantos elementos, mas a gente está trazendo aqui os processos macro, né? Então, obtenção de produtos dos fornecedores, tá? Então, dentro do fluxo de produtos, né, nós temos esse primeiro passo na cadeia de suprimentos, que é obter produtos e matérias-primas desses fornecedores. Claro que aqui, como se trata, né, do processo de fluxo de produto, o meu produto, para que tenha qualidade, matéria-primas de qualidade. Para que eu consiga entregar, né, os meus produtos no prazo combinado com o cliente, eu preciso que meus fornecedores entreguem essas matérias-primas, esses produtos, também dentro de um prazo previsto. Né? Então, são 2 elementos já importantíssimos, né, que vão se desdobrando em relação a esse mapeamento de fluxo de produto. Tá? A qualidade dos fornecedores, a quantidade de fornecedores que eu vou ter, né? Porque também não, né, não podemos ficar na dependência de um único fornecedor, né, ou de apenas 2. Tá? Nós precisamos desenvolver um certo número de fornecedores que seja seguro para essa organização, porque caso 1 ou 2 fornecedores, né, diminuam a sua capacidade de entrega, né, eu não fique sem, né, produto para atender meus clientes. Então, nós temos aí, né, esses elementos. Claro, precisamos auditar esses fornecedores, né, a qualidade dos processos desses fornecedores, para que a gente garanta também, né, uma matéria-prima de entrada, né, com qualidade para o nosso fluxo de produção. Tá? Depois, dentro do mapeamento do fluxo de produtos, nós temos o armazenamento e a distribuição. Tá? Então, assim que a gente obtém os produtos, né, as matérias-primas, né, a gente precisa cuidar, né, desse centro de distribuição, tá? Para que também a gente possa garantir, né, prazo de entrega, qualidade do produto, né, as características desejadas pelo cliente, enfim. Então, nós precisamos organizar esse armazém, né? Nós precisamos organizar esse centro de distribuição, tá? Para que ele garanta essa entrega de qualidade para o cliente. Então, para que eu tenha uma agilidade na entrega, eu preciso
organizar esse centro de distribuição, essa armazenagem. Então, entra todo aquele processo, né, de organização dos espaços, né, identificação desses espaços, quais matérias-primas estão em qual espaço, né, onde estão, né, organizados cada produto, né, por tipo, né, por pedido no centro de distribuição, né, na expedição. Né? Então, é preciso criar, né, uma série, né, de processos, né, para esse centro de armazenagem, esse centro de distribuição. Tá? Então, obviamente, né, a forma como, né, esses produtos vão ser registrados na sua entrada e na sua saída. Tá? Por exemplo, produtos perecíveis, né? A gente precisa que o primeiro produto, né, a primeira carga de produtos, né, de matéria-prima que chegaram, sejam as primeiras a entrar no processo produtivo, né, as primeiras a saírem, né? Porque o produto é perecível, no caso da empresa de sucos, né, ou de frutas, né? Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Aqui a gente está falando de um método, né, de controle de processo de estoque, né? First in, first out, né? O FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Né? Isso também é uma realidade para produtos que têm data de validade, como medicamentos, né? E outros produtos alimentícios, né? Que possam ter data de validade. Então, primeiro que entra, primeiro que sai, é uma forma de manter os custos, né? Com desperdício baixos, né? Porque a gente não tem esse controle, o produto acaba estragando no estoque, né? E não atende o cliente final e a empresa, né, tem esse custo, né? Em que ela vai arcar com desperdício. Tá? Uh, Softwares, né, necessários à gestão, né, dessas empresas, né, software ERP, né, Enterprise Resource Planning, onde eu vou ter módulos, né, de gestão, né, do almoxarifado, módulo de gestão do processo produtivo, módulo de gestão da expedição, né, em que eu vou ter a dimensão exata, né? Em que fase está uma matéria-prima, né? Se ainda está no estoque, se ainda já está no processo produtivo, se já chegou em produto acabado, né? Quanto tempo já está o produto acabado lá, né? Enfim, na expedição. Tá? Então, softwares são importantes, né, para esse processo de armazenamento e distribuição. O espaço físico, né? Dentro do armazém, do centro de distribuição também, né? Se esse espaço é suficiente para atender, né, a demanda de mercado, né? Como esse espaço está organizado, né, por ruas, avenidas, colunas, né, linhas, né, a codificação dos produtos, né, sucos, né, por exemplo, de laranja, né, engarrafados, né, em garrafas de vidro, né, em garrafas de PET, né, em garrafas Tetra Pak, né, uh, cada uma delas vai ter um código diferente, né, e vai ter uma posição diferente dentro do estoque, né, em colunas, linhas, ruas, avenidas, né, para que o processo de picking, né, de busca desse produto, né, para envio para o cliente também seja, né, ágil, rápido e organizado, porque nós temos um tempo, né, de atravessamento desse produto que vai lá desde o fornecedor até a entrega do cliente final. Eu tenho um prazo, né, que é entendido pelos clientes como algo de qualidade, decisão de compra, né? E a empresa precisa atingir os seus propósitos, né? Precisa atingir a sua proposta de valor. Então, nós temos aqui, né, vários desdobramentos desse item armazenamento e distribuição que é importante levar em consideração na hora de pensar nosso fluxo de produtos. A venda final para o cliente, né, que é o último passo, a venda do produto final para o cliente, né, como essa venda vai ocorrer, né, como é que é esse processo, né, a emissão da nota fiscal, né, quais registros, né, são feitos ali, quais são os registros e documentos internos, né, que a empresa precisa ter para ter a rastreabilidade do produto, né? Então, vendeu-se um lote de suco de uva, né, mas para qual cliente? Em qual quantidade? Né? Quanto tempo esse produto já estava no estoque da empresa? Né? O prazo de validade do produto, é claro, né? Qual tipo de transporte vai ser utilizado, a distância, todas as características aí, né, que possam ser relevantes aí lá no processo de expedição e que está relacionado ao cliente final, né? Esse cliente era um varejista, esse cliente era uma pessoa física, né?
era um quiosque, era uma padaria, era né, um mini mercado. E claro, né, isso é muito importante porque a gente começa a construir, né, um histórico, né, de venda para esses clientes finais, né? E eu vou ter um histórico, né, de ano a ano, mês a mês, né, para o varejista um, 2, 3, 4, né? Aí a gente pode, claro, né, ter o nome dos varejistas, né? Para as empresas de atacado, né, para a padaria do seu Zé na cidade, né, de Franca, né? Ah, o seu Zé compra, né, todos os meses, uma quantidade X específica, né? Ah, mas no mês tal é uma sempre uma tendência de redução, tem uma sazonalidade. Então, a gente consegue ter uma dimensão de entrega, né, de venda para aqueles clientes, e isso facilita também, né, que essa informação, né, alimente o nosso processo produtivo, né? Para que a gente tenha também uma previsão de compra dos fornecedores, né? Isso facilita muito, né? Ganhos da empresa, né? Em escala, em volume, né? Em redução de desperdício, né? Em aumento aí da eficácia e eficiência do processo produtivo da organização. Mas são os três elementos aí, macro elementos, né? Do fluxo de produtos, mas vocês percebem que tem desdobramentos, né? Que merece análise, né? A depender da característica do produto, dos clientes, né? E todos aqueles processos que a gente já viu lá na trilha 1, tá? Bom, o mapeamento do fluxo de informações, só que eles vão alimentar o processo, né? No fluxo inverso, né? Do fluxo de produto ou fluxo de produção. Que agora nós vamos ter as informações, né, que vão alimentar a empresa, né? E que vão dar sustentação a essa organização a partir daquilo que ela entende do espaço externo, né, ou das demandas externas do cliente, né, dos concorrentes, né, aquilo que está fora da organização, né, que não é a entrada, né, de matéria-prima, mas que vai vir de fora da empresa, que vai alimentar, né, estrategicamente essa organização, tá? Então, informações sobre pedidos, tá? Vai trazer os detalhes, né, dos pedidos feitos pelos clientes, né? Vai ajudar o processo produtivo a se programar, né? Então, a gente vai recebendo pedidos aí ao longo, né, dos dias no transcorrer do mês, né? E o processo, por exemplo, né, de PCP, né, planejamento e controle da produção, né? O processo produtivo vai se organizando, né, de acordo com essas informações de pedidos, né? Que também, né, é controlado, né, dentro de sistemas próprios, né, como sistemas ERP, como DataSul, Cigã, SAP, entre outros sistemas ERP, que fazem esse controle de pedidos do processo produtivo, né, de organização que facilita, né, então que a empresa possa organizar, né, a sua produção, né, adentrando, né, com informações como quantidade, né, informações como tipo de produto, né, o PCP pode fornecer, né, os dias previstos para produzir aquele tipo de produto, até que entre um novo produto que vai atender um novo cliente, ou o mesmo produto que vai atender um outro pedido, né, e aí o processo, né, interno vai se organizando a partir das informações que vêm de fora, né, o fluxo das informações que vem através dos pedidos, né. Previsões de demanda, né? São uma estimativa de quanto de um produto será necessário no futuro, tá? Então, isso é um pouco que a gente comentava antes, né? Sobre as previsões de demanda, né? Ao realizar os registros históricos, né, de vendas, né, lá dos clientes, a gente começa a ter a capacidade de fazer previsão de demanda, tá? Então, já tem lá um histórico, por exemplo, dos últimos 5 anos, né? De vendas de cada produto para cada cliente, né? Para cada varejista, para cada atacadista, para cada mercado, supermercado, né? E eu consigo fazer uma previsão, né, de demanda, onde eu vou conseguir, né, negociar com os meus fornecedores, né, determinadas quantidades de matéria-prima, né, organizar meus processos, né, internos em relação à produção, em relação à quantidade de pessoas necessárias, né. Então, a organização, a empresa consegue fazer, né, uma qualificação dos seus processos internos a partir do momento que ela consegue construir, né, esse histórico para poder realizar previsões de demanda, tá? Claro, tem essa possibilidade de realizar previsão de demanda nesse formato, né, com processo histórico, mas também, né, previsão de demanda vai ter outras influências, né, se surgiu uma nova tecnologia, se a empresa conseguiu adentrar um novo mercado, né, então vai haver um aumento de demanda, né, que não reflete o histórico passado,
né? Então, existem essas outras possibilidades aí, né, que a empresa, ou, enfim, variáveis que a empresa deve, né, considerar para a sua construção de previsão de demanda, certo? Tem mesmo problemas na lavoura, por exemplo, né? No caso da empresa de sucos, se houver uma baixa, né, na produção da lavoura de suco de laranja, por exemplo, o suco de laranja, né, pode sofrer um problema, né, na hora de prever a possibilidade de realizar entregas, né? Então, a empresa pode, né, utilizar isso também na sua previsão de demanda para aquele período, para aquele mês, para aquele semestre, ou para aquele ano, né? Níveis de estoque. Informações sobre a quantidade de produto disponível em estoque, né? Isso é extremamente importante, né? Porque comercial, quem está na ponta, né, os vendedores, né, estão, né, tirando pedido, né, estão visitando clientes, varejistas, enfim, né, atacadistas, mercados, né, e eles precisam ter uma ferramenta, né, onde eles possam consultar o nível de estoque e saber se ele tem, né, aquele produto para oferecer e saber, inclusive, se não tem estoque, quanto tempo leva, né, para a empresa produzir e colocar aquele item em estoque novamente, para poder acordar, né, como cliente final lá, prazos de entrega, né? Quantidades, enfim, a serem consideradas. Então, o nível de estoque ajuda muito, né? Nessa parte de vendas, né? Inclusive, identificando, né? No próprio processo produtivo, né? Se esse nível de estoque está abaixo do nível mínimo, né? Ou se está ultrapassando o nível máximo, porque a empresa pode ter, né? Esse controle de nível de estoque, né? Estoque mínimo, estoque máximo, né? Para que ela consiga, né, atender os clientes sem, né, ter falta de produto em estoque e consiga atender os seus clientes também sem extrapolar, né, os custos, né? Se produzir ad eterno um determinado produto, pode ser que a empresa, né, não venda aquele produto e acaba tendo perda em estoque, né? Então precisa ter um limite máximo também de produção. Então, o controle de níveis de estoques, né, é uma informação muito importante, né, para o bem-estar financeiro, econômico da organização. Informações de rastreamento de remessas, tá? Então, são detalhes sobre o status e localização do produto que foi enviado ao cliente, tá? Essa rastreabilidade, né, online, ela é muito importante, né, e nos dias atuais, né, é imprescindível para que o próprio cliente possa consultar, né, na trajetória de entrega, né, onde se encontra o seu produto, né? Bom, a empresa pode ter um sistema próprio, né, ou pode utilizar um sistema de terceirizados, né, de empresas contratadas que fazem essas entregas, que precisam ter esse sistema de rastreamento, né, onde a própria empresa, né, faz o controle, né, ela sabe exatamente onde está, né, os produtos que estão sendo distribuídos pelo, né, país afora, pela região afora, para que ela consiga dar retorno, né, saber o que está acontecendo, né, se vai ter algum atraso na entrega, conseguir agilizar alguma coisa em termos de processo, né, em caso de problemas, e, de outra parte, o cliente, né? A gente consegue identificar, ó, meu produto lá está em produção, meu produto já saiu para entrega, meu produto já está na região de entrega, o meu produto já está na cidade, né, falta mais 24 horas, ou né, já saiu para entrega na residência, né, ou já saiu para entrega, né, na loja que vai receber aquele produto, né? Então, é um elemento também muito importante e que traz informações tanto para a empresa quanto para os seus clientes, né? Nós temos aqui 4 grandes macroprocessos que têm também seus desdobramentos, né? Muito bem. Nessa fase da trilha de aprendizagem 2, né, processos logísticos, né, nós adentramos, então, no mapeamento de fluxo de produtos e de informações, tá? Como a gente comentou, o fluxo de produtos segue um sentido, né, e o fluxo de informações segue outro sentido. Então, claro, na trilha de aprendizagem, né, lá nesse item vocês vão ter um material de leitura, né, sobre fluxo de produtos e fluxo de informações, e logo abaixo a atividade, né, para vocês desenvolverem sobre esses dois fluxos. Claro, realizando a leitura lá do estudo de caso da trilha 2, processos logísticos, vocês vão ter informações importantes para construir, né, esse fluxo para a empresa em questão. Claro, vocês vão clicar lá, né, na trilha 2, no item correspondente para baixar, né, fazer o download
desse modelo, desse template, tá? Que é composto por esses elementos que vocês estão vendo aqui na tela, tá? No fluxo de produtos, na parte de cima, temos 3 elementos, né? Aqueles que a gente acabou de ver. Na parte de baixo, né? Nós temos o fluxo de informações, aqueles 4 elementos que nós também acabamos de ver. E aqui nesse exemplo prático, né? Para melhor entendimento, seguimos com o exemplo da empresa de sucos Purilife, tá? Então, obtenção de produtos dos fornecedores, né? Como ocorre esse processo, né? Quais cuidados, né? Considerando, né? O tipo de produto, né? Considerando as necessidades que essa organização tem, né? E que os fornecedores precisam cumprir para que a gente possa entregar um produto de qualidade, para que não haja perda, desperdício, que a gente entregue com rapidez para o nosso cliente final. Enfim, a gente precisa descrever aqui. Para citar um exemplo, né? Em relação à empresa Purilife, né? É garantir que os fornecedores possam fornecer frutas de alta qualidade e higienizadas, né? Porque isso é importante, entrar o produto com essas características dentro do processo para que a gente possa entregar o nosso propósito, missão, visão, valores, né? Aí isso é importante garantir que os fornecedores possam atender demanda de volume e prazo da empresa. Então, eu preciso ter, né, e fornecedores que tenham características, né, que possam atender os volumes necessários, né, de demanda que a empresa tem, né, os prazos que ela tem para entregar para o seu cliente final. Claro que aqui está de forma genérica, né, mas o ideal é que vocês, ao fazer a análise lá da empresa de estudo de caso, possam daqui a pouco trazer, né, o nome desses fornecedores ou qual seria as quantidades recomendadas, né, para aquela empresa. Por exemplo, né, sucos Purilife, né? Ah, eu poderia pesquisar aqui, né, uma fazenda de frutas, né? Coloca aqui o nome, uma fazenda tal, né? Vai ser um dos fornecedores, né? Ah, eu vou precisar de uma empresa que vai fornecer água, né? Então, vou ter um trabalho de pesquisar aqui, né? Uma empresa fornecedora na minha região, né? De água mineral, por exemplo, né? Posso colocar aqui, né? Eu posso colocar os prazos, né? Diariamente, né? Preciso de entrega de frutas diariamente, entrega de água, né? Pode ser semanalmente. Frutas diariamente, por quê, né? Porque é um produto perecível, estraga com mais rapidez, né? Então, eu vou usar no meu processo aquela quantidade de entrega do dia, né? Para produzir os produtos, e no dia seguinte eu vou estar recebendo nova remessa com frutas frescas, né? Ou então eu posso colocar um prazo um pouquinho maior, né? 3, 4 dias, porque eu tenho um processo interno de armazenamento, e a gente já vai para a segunda etapa, que é eu vou ter um processo interno de armazenamento, né, que vai ser refrigerado, né, para manter as frutas frescas, por exemplo. Né? Então, estou descrevendo como é que tem que ser o meu processo de armazenamento e distribuição a partir das minhas características, né, lá estratégicas e também do tipo de produto, né. Então, o suco tem que ser armazenado em ambiente refrigerado, as frutas também, né, que vão ser a matéria-prima para esses frutos, né. O processo e o sistema, né, de gestão de estoque, de rastreamento, enfim, né, vão seguir, né, o modelo first in, first out, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né. Claro que aqui precisa pesquisar os modelos, né, de gestão de estoque pelo tipo, né, de armazenamento de entrada e saída, né. A gente tem o FIFO, né, first in, first out, né. A gente tem, né, o last in, last out, né. Então, é o último que entra, o último que sai, né? E o método, né, pelo custo médio, o método pelo custo de reposição, né? Temos aí pelo menos uns 4 métodos, né, que podem ser utilizados a partir do tipo de produto, né? Então, aqui vai ter o esforço de pesquisa, né, para identificar qual é o tipo, né, mais adequado, né, para armazenamento dos meus produtos, na entrada e saída, tá? Claro, né, tudo aquilo que a gente conversou sobre armazenamento e distribuição cabe aqui, né? Qual é, como é que vai ser o centro de distribuição, né? Como é que vai ser o processo de armazenagem, né? Se é refrigerado, controle de pragas, né? Quais empresas daqui a pouco, né, vão fazer parte desse processo de armazenagem e distribuição, tá? Eu vou ter uma empresa de logística, né, contratada também para fazer parte desse meu processo de distribuição, o processo de armazenamento e distribuição, né, dentro do meu armazém, dentro da minha empresa, do processo produtivo, ou do meu almoxarifado, vai ser controlado por um sistema, né, de estoque. Que sistema de estoque é esse? Eu poderia também colocar aqui o nome desse sistema de estoque, né? Esse é um sistema de estoque, né? É, por exemplo, ERP vai ser um SAP, um DataSul, um Cigam, por exemplo, tá? Muito bem.
Agora, ainda no fluxo de produtos, né, a venda final para o cliente, no exemplo aqui da empresa Sucos Life, né, eu descrevo aqui, né, essas características, né? Essa empresa pode vender, né, os seus produtos diretamente para o consumidor final, através de uma loja física, online. Ela pode, né, distribuir esses produtos, né, para varejistas, né, para atacadistas, tá? Então, pela característica do produto, né, essa venda para o cliente final pode ser feita nesses três formatos. A depender, né, do tipo de empresa, os formatos podem ser variáveis, né? Então, inclusive aqui, né, a gente poderia fazer também um outro esforço de pesquisa, né? E, claro, cliente pessoa física, né? Através do site, loja online, mas o varejista, quem vai ser, né? Os varejistas aqui na minha região que eu posso atender? Eu posso trazer essa descrição para cá, né? Colocar o nome dessas empresas varejistas, né? Uma empresa varejista é aquela que vende para, né, o cliente final. Então, eu vendo, por exemplo, para o Walmart, né? Que é varejista, e esse varejista que vende, né, para os clientes que vão no naquele supermercado para comprar, né? Então, estou vendendo, posso ter Walmart, posso ter Carrefour, né, Pão de Açúcar, outros varejistas, né? Nome de alguns mercados, supermercados da região, né? Posso ter grandes atacadistas, né, que vão, né, vender, por exemplo, né, esses atacadões, né, que tem aí em várias cidades pelo Brasil, né, cada um tem um nome diferente, enfim, dependendo da região. Posso trazer esses nomes para cá também, né, desses atacadistas, né, nominais clientes finais, tá? Muito bem. Agora, no fluxo de informações, né? Então, informações sobre os pedidos, né? Então, né, trazer para cá, né, essas informações. Quais informações são importantes que eu preciso ter, né, em relação aos pedidos, né, considerando o tipo de produto, né? Quantos litros, né, no caso do suco, né? Mas se fosse por peso, por volume, né, seria um importante. Data de entrega, data de saída, porque o produto é um produto perecível, né? Um número, né? Que vai ser rastreável, né? O número do pedido, por exemplo, vai ser rastreável, a empresa vai saber depois, né? Para onde foi esse produto, né? O local de entrega, né? O local de compra, o nome do fornecedor, melhor dizendo, o nome do cliente, né? O CNPJ desse cliente. Então, a gente traz aqui uma série de informações, né? Precisam ser controladas por essa empresa, porque se alimenta, né? Os processos de qualidade da empresa. Se dá um problema em algum pedido, né? A empresa tem como rastrear, né, onde foi, por que foi, quem fez o transporte, né, enfim. Previsão de demanda, né, pelas questões que a gente conversou, né, a gente pode descrever aqui, né, como a previsão de demanda, né, vai ser feita e que características, né, a previsão de demanda pode trazer que vai qualificar o processo dessa organização, né, como ela pode utilizar a previsão de demanda, né, para melhorar seus processos. Depois a gente vai para níveis de estoque, né? E a gente descreve aqui, né, como a empresa vai monitorar os seus estoques, né? Uh, se esses produtos, né, são perecíveis, no caso da Sucos Pure Life, né? Como é que vai ser esse nível de estoque? Vai ser estoque máximo, vai ter estoque mínimo, né? A gente vai fazer compras menores, maiores, né? Dependendo da matéria-prima, né? Algumas podem ser uma quantidade menor, como as frutas, porque são perecíveis, mas a água pode ser em volume maior, porque a empresa consegue, né, ter um armazenamento, né, de qualidade sem ter nenhum tipo de problema ou desperdício, né? Informações de rastreamento de remessas, tá? Também aqui muito importante, né? Aquele processo de rastrear, né, a localização onde está, né, aquele envio, né, aquela quantidade de produtos, aquele pedido, né, aquele caminhão que foi enviado, né, aquela carreta de produtos que foi enviado, né, onde está, qual a sua localização, né, geográfica, né, em relação ao ponto de entrega, né? E claro, né, isso facilita, né, a gestão das operações logísticas da empresa, mas também, né, facilita aí que o cliente tenha as informações sobre onde está o seu produto, né, e o prazo que ainda resta para receber, né. Então, claro, ali na trilha de aprendizagem vocês vão receber, né, ali fazendo o download, né, esse template, né, com essa parte azul mais clara, né, sem informações, e claro, para vocês preencherem, né, e desenvolverem de acordo com a empresa do estudo de caso que está lá nessa trilha 2, certo? Bom, a próxima parte, agora, nossa trilha de aprendizagem, é
compõe a identificação dos processos-chave e, posteriormente, a análise, né, de melhorias. Aqui, a gente faz uma pequena retomada, né, de conceito em relação a processos-chave, que vem lá da primeira trilha de aprendizagem. Tá? Lá na primeira trilha de aprendizagem, no finalzinho dela, a gente falou sobre o modelo Canvas de negócios. Tá? E um dos elementos do modelo Canvas de negócios tinha processos-chave. Tá? Atividade-chave, processo-chave, proposta de valor, fonte de receita, custo, segmento de clientes, canal de clientes, relacionamento com clientes, parcerias-chave, né? Uma delas era processo-chave. Então, vejam, né, que esse processo logístico, né, está totalmente integrado, né, à necessidade do processo estratégico, né? Então, processos-chave são processos estratégicos que fazem parte do processo logístico. E que nós temos quatro grandes elementos, né, que são importantes que a empresa tenha cuidado, né, que faça a gestão adequada, né, desses processos. Um deles é o planejamento da demanda, né, que envolve, né, processos anteriores que a gente já falou, que é o processo de prever a demanda, né, para poder planejar adequadamente o seu processo produtivo. Então, esse é um processo-chave, né? A gestão do estoque, né, para gerenciar a quantidade do produto disponível para venda, né? Aquela ideia do estoque máximo, estoque mínimo, né? Entre outros elementos que fazem parte do processo de gestão de estoque, né? Redução de desperdício, né? De perdas internas dentro do estoque, né? Descaminhos, desvios, né? Isso é importante dentro da gestão de estoque. O transporte e a logística, né? O processo de mover os produtos, né, do centro de distribuição para o cliente final, né? Quais são os modais que vão ser utilizados, né? Vai utilizar a empresa terceirizada, vai ter o transporte próprio, né? Quais são os sistemas, né, logísticos, processo de rastreamento, né? Tem todo um processo também de roteirização, né, de entrega, né? Durante todo o trajeto, né, dos produtos até chegarem nesses clientes finais, né? O controle de qualidade, né, também um processo aí chave, né, no processo logístico, para garantir que os produtos vão atender, né, a certos padrões de qualidade. A gente viu aí o fluxo de informações, no fluxo de informações também vem informação de qualidade dos clientes, né? Então, para que a empresa mantenha esses padrões, ela deve, né, ter um bom controle de qualidade interno, né? Então, um controle dentro do processo de produção, mas um controle que já começou lá desde o fornecedor, né? Controlando a qualidade da entrega dos fornecedores, né? Qualidade do nível dos fornecedores, a qualidade do processo interno, a qualidade do produto final, né? Pesquisa com clientes, né? Para manter essas informações. Então, são quatro processos-chave, né? E a empresa deve estar sempre atenta nesses processos logísticos. E, por fim, a análise de melhorias. Tá? Feito todo esse planejamento logístico, né, é importante que a empresa esteja constantemente analisando todo esse processo, né, da cadeia de suprimentos, desde fornecedores, processos internos, né, informações que vêm externas do mercado e dos clientes, né, analisando todas as informações para implementar melhorias em todas essas fases da cadeia de suprimentos, tá? Então, trazemos aqui elementos importantes para analisar essas melhorias, né? Então, é possível fazer melhorias com redução de custos? Então, vamos analisar, né? Identificar as melhores maneiras de reduzir os custos associados à produção e à distribuição, né? Posso ter uma redução de custo em relação aos fornecedores, né? Otimizando a relação com esses fornecedores, buscando fornecedores mais próximos, né? Que vão ter um custo menor de logística de entrega, né? Também podemos ter alguma redução de custo em processos internos, né? A empresa pode implantar novas tecnologias, né? Melhorar o seu processo produtivo, né? Melhorar a sua gestão, o clima organizacional, a cultura da empresa, né? Isso vai proporcionar daqui a pouco reduções de custos internos, né? Dentro do meu processo de compras, por exemplo, né? Daqui a pouco eu consigo melhorar a negociação com os fornecedores, né? Com volumes maiores de compra, né? Isso vai facilitar que a empresa tenha essa redução de custos, né? Então, essa análise é importante, é uma análise de melhoria, né? Vai trazer mais produtividade para essa empresa, vai trazer, né, mais desempenho, né? Melhor faturamento, né? A gente trabalha, então, as reduções de custos nessas perspectivas.
Melhoria da eficiência, né? Procurar melhorar e tornar a cadeia de suprimentos mais eficiente, né? Então, redução de prazo de entrega, né? Então, se eu reduzir meu prazo, né, de recebimento de matéria-prima do meu fornecedor, melhorar, né, o meu processo interno de produção, eu tenho tempos reduzidos, né? Aqui, até a entrega para o cliente final, né? Eu vou ter uma redução desses tempos, né? Então, eu vou melhorar aí a minha eficiência em relação ao requisito tempo. Melhorei a eficiência, né? Fiz as minhas entregas em menor tempo, né? Então, eu posso ter eficiência, né? Com melhora de entrega, né? Redução de tempo de entrega. Posso ter uma melhoria de eficiência, né? Porque eu melhorei a qualidade do meu processo interno e melhorei meu produto. Então, tornei meu produto mais eficiente, tá? Então, eu posso buscar essas melhorias de eficiência, né? Então, dentro da análise de melhorias. Aumento da velocidade da entrega, né? Encontrar maneiras de entregar o produto aos clientes mais rapidamente, né? Então, aquela fase final, né? O produto está pronto, vou entregar ao cliente, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Ah, eu tenho clientes na região norte do país e empresa no sul, tá? Bom, se eu tiver que fazer, né? Carregar uma carreta daqui e levar até o norte, né? Para atender os clientes lá de acordo com a entrada de pedidos, isso vai ser um tanto demorado, né? Porque eu vou esperar o pedido, vou produzir, carregar a carreta e levar. Mas, se eu tenho uma boa previsão de demandas, né? E aí tem uma correlação, né? Entre esses elementos, se eu tenho uma boa previsão de demanda, eu já sei mais ou menos o consumo da região norte, tá? Então, eu posso colocar lá na região norte um centro de distribuição, tá? Produzo, mesmo que não tenha pedido, eu levo, né, para esse centro de distribuição os produtos, né? Eles ficam lá na região, né? Porque eu sei que vai ter um consumo, né, que vai ocorrer, né, e que os pedidos vão acabar entrando, tá? Claro que isso deve ser muito bem feito, né? Fazendo uma boa previsão de demandas para que eu possa aumentar a minha velocidade de entrega naquela região, né? Também posso, daqui a pouco, né, otimizar meus modais de transporte, né? Daqui a pouco eu utilizava um transporte fluvial por rios, e eu passo a utilizar um transporte rodoviário ou um transporte aéreo, a depender da característica do produto, é claro, né? Ou posso utilizar um transporte ferroviário, né? Dependendo da situação, eu posso aumentar essa velocidade de entrega, fazendo uma composição, inclusive, entre diferentes modais, né? Vai ter um determinado trecho, né, com modal, muda para outro modal, e a gente consegue fazer essa entrega, né, daqui a pouco com mais rapidez, né, melhorar os processos, né, tecnológicos da empresa também, né, vão acabar ajudando que essa empresa consiga fazer essas entregas com mais velocidade, tá? A melhoria da qualidade do produto, tá? Identificar maneiras de melhorar a qualidade do produto final, né? É uma análise de melhoria, né? Que vai impactar diretamente, né, o propósito da organização, né? A sua proposta de valor para atender esses clientes finais, né? Então, um produto, né, que tenha mais sabor, né? Um produto que possa proporcionar, né, mais saúde aos clientes, no caso, né, da empresa de sucos naturais, né? Mas a melhoria do produto pode ser, né, implementação de outras características, né? Produtos eletrônicos, por exemplo, podem trazer, né, características que sejam implementadas, ou um produto que trazia muito dano ao meio ambiente, pode ser um produto agora que se torna sustentável, né? Então, a gente tem melhorias na qualidade de produtos que podem atender, né, às necessidades sociais, às necessidades do mercado, às necessidades desses clientes finais, tá? Então, isso é uma análise de melhoria que vai depender, né, muito daquilo que foi construído, né, em termos estratégicos, né, das características da empresa, das características do produto, né, para que isso possa ser feito. Bom, agora chegamos à análise de melhoria, né, em relação à atividade, né? Escreva a sua análise de melhoria lá no estudo de caso da trilha 2, né, de processos logísticos. Lá na última etapa, né, etapa 4 da trilha, vai ter lá um material de leitura, né, para complementar aqui a análise de melhoria, e vai ter a atividade de análise de melhoria. Vocês vão baixar um template, né, similar a este aqui, claro que sem as respostas, né, somente os 4 itens de análise, que vocês vão, então, a partir do estudo de caso da trilha 2, né, construir esses 4 itens de análise de melhoria, né? Que melhorias podem ser feitas, né, para aquela organização que está lá, né, para vocês estudarem. Aqui, como exemplo, né, prático para entendimento de como fazer isso, eu permaneço com a empresa Sucos Pure Life, né,
E vamos tratar aqui dessas 4 melhorias, né? Muito embora a gente tenha comentado alguma coisa anteriormente, né? Mas analisando a empresa Sucos por Life, os seus elementos estratégicos, né? As características da empresa, né? Tudo aquilo que a gente já comentou antes, né? Sobre o processo logístico, como poderia ser feito alguma redução de custos, né? Aqui, então, coloquei, né, 2 possibilidades, né? Negociação com fornecedores, né? Ela pode negociar preços melhores das frutas, né? Água, embalagens. Ela pode também otimizar o uso dos recursos, né? Reduzir desperdício dentro do processo interno da produção, né? Se tiver desperdício de fruta, reduzir esse desperdício de alguma forma, estudar esse processo, né? Desperdício de água, a mesma coisa, né? Melhoria da eficiência, né? Então, coloquei também 2 itens, né? Para essa empresa, mostrando suas características, né? Automatização da produção, né? Tornar esse processo mais automatizado, menos manual, né? Isso traria melhor eficiência de produtividade, né? Também contribuiria com menos desperdício, né? Deixando as pessoas para fazerem trabalho de inteligência, né? Não um trabalho manual. Melhorar o planejamento da demanda, né? A empresa pode usar dados históricos, né? De análise de previsão de demanda, né? Para prever essa demanda futura e planejar melhor a sua produção, né? Os seus níveis de estoque. Aumento da velocidade de entrega, né? Otimização da logística e parcerias com serviços de entrega, né? São 2 elementos que podem ser feitos, né? Pela empresa Pure Life, para melhorar aí a satisfação dos clientes, a velocidade de entrega, né? E a melhoria da qualidade de produtos, né? Melhorando o controle de qualidade da empresa, né? Tornando esse controle de qualidade mais rigoroso, né? Trazendo uma qualidade, né? Uma alta qualidade de frutas, enfim, né? E de produção, para que esses sucos, né, sejam vistos no mercado como de alta qualidade. Isso valoriza a marca, né? E a marca forte no mercado, né, faz com que essa empresa se mantenha ao longo do tempo, né? Seja preferida na compra, né? Desses clientes finais. E claro, né? Um elemento que é importante para a manutenção da melhoria da qualidade do produto é o feedback dos clientes, né? A empresa pode fazer pesquisa, né? Com o cliente final, solicitar feedback sobre, né? As informações aí relevantes sobre o produto, sobre qualidade de entrega, sobre qualidade, né, da relação da empresa com o mercado, com os clientes finais, né? Isso vai alimentar a empresa, né? Para que ela se volte para dentro dos seus processos, né? E olha, temos aí muita coisa para melhorar, né? E temos, né, com certeza, muito mais entregas qualificadas a fazer, produto qualificado, né, entregar para o cliente, né, melhorar esse processo interno, as tecnologias, né, relação com fornecedores, enfim, né, uma área de melhoria abrangente. Muito bem, gente. Chegando ao final aqui do nosso vídeo, né, deixamos as referências bibliográficas, né, vocês vão encontrar essas referências bibliográficas também lá na trilha de aprendizagem, né, na trilha 2 de processos logísticos, né, em cada etapa da trilha tem lá um material de leitura, dentro do material de leitura sempre vai ter aí, ao final, essas indicações bibliográficas, você tem acesso, né, a pesquisar e, de repente, ler, né, esse material e complementar o seu conhecimento, tá? A trilha de aprendizagem, como a gente falou no início, né, ela é composta dessas atividades, né, para desenvolver aí a capacidade analítica, né, e estratégica de vocês dentro dos processos logísticos, e vai ter aqueles materiais complementares ali de leitura para vocês também, né, conquistarem mais conhecimentos, tá? A ideia desse vídeo, então, é trazer essa dimensão geral, né, sobre a trilha de aprendizagem e trazer conceitos, conhecimentos, né, sobre o processo logístico, né, e explicando também, né, como fazer as atividades, né, que estão lá previstas na trilha de aprendizagem, certo? Desejo bons estudos a todos vocês. Até a próxima trilha.